Olá pessoal, vamos fazer um exemplo de análise de regressão utilizando o software Sysvar e também com o auxílio do Excel. Aqui nós temos um exemplo em que nós temos os dados de um experimento que avaliou a influência da adição da falha de pinhão, então em porcentagem de adição de falha em um substrato comercial, na produção de mudas de eucaliptus bentane. A variável x, então é a porcentagem de falha de pinhão, aqui seriam os nossos tratamentos, e a variável y, que seria a variável resposta, é a biomassa radicular em gramas. O delineamento nesse caso foi em indique com 4 repetições. Nós vamos fazer essa análise com o uso do software Sysvar, então nós vamos pegar esses dados, vamos organizar esses dados primeiro no Excel, então vou abrir o Excel contendo os dados. Eu vou organizar essa minha planilha na forma de coluna, colocando o fator, o tratamento, que seria a nossa variável x, a repetição, que seria as 4 repetições que nós temos por tratamento, e a variável y, que nesse caso foi biomassa radicular. Esse nome que eu vou chamar aqui em cima, na primeira linha, vai ser a que vai aparecer no programa Sysvar para importar. Então é importante que se coloque um nome bem claro para que não haja depois problema de importar uma outra coluna. Eu estou trabalhando no Excel. O programa Sysvar utiliza a extensão de análise na extensão DBF, é uma extensão que não há no Excel. E o que eu preciso fazer? Pegar esses dados, colocar em um transformador, como por exemplo o LibreOffice, na opção Calc, que é similar a um Excel, ou utilizar um transformador online que salve na extensão DBF. Eu vou utilizar o LibreOffice, vou copiar esses meus dados, falando um pouquinho antes disso, falando um pouco dos dados. Não tem problema que a variável fique com vírgula, pode ser ponto ou pode ser vírgula. Claro que ou ponto ou vírgula, não um valor com ponto, outro com vírgula. E aqui na variável x, que seria o nosso tratamento, é sempre importante que antes de fazer a análise, eu faça uma verificação se os dados estão em forma de número. Então, seleciono os tratamentos, clico aqui com o lado direito em formatar célula e vou deixar como número. Não vou colocar nenhuma casa decimal, mas sempre com forma de número, porque o Sysvar vai precisar entender que esses dados são numéricos, nunca como geral ou como texto, porque senão ele não vai conseguir identificar que são dados numéricos. Então é sempre importante configurar para número. Agora sim, vou pegar esses meus dados, eu vou copiar esses meus dados, vou lá abrir o LibreOffice, na opção Calc, como falei, é similar ao Excel. Eu vou colar esses meus dados, vou salvar, então salvar como, vou salvar aqui na minha área de trabalho com a opção, cuidado aqui, opção dbf.dbf, aqui que não tem essa opção no Excel. Vou colocar aqui dados para análise de regressão, que é o que nós vamos fazer. Salvei, veio OK, fecho esse arquivo, preciso fechar porque senão há problema de compatibilidade com o programa Sysvar. Então, fechei esse arquivo. Vou no meu programa Sysvar de análise, abrir o meu programa. Antes de fazer a análise de regressão e a nova, antes da regressão, eu preciso verificar as pressuposições e uma das principais é a normalidade. O programa Sysvar só faz a normalidade, não faz homogeneidade de variâncias. Então eu vou em análise, eu posso fazer só Shapiro-Wilk ou eu posso fazer Shapiro-Wilk e Kolmogorov-Smirnov indo aqui em estatística descritiva. Então quero fazer dos dois, vou em estatística descritiva. O arquivo pronto, que é o arquivo que nós salvamos, OK. Abrir arquivo, localizem o arquivo, dados da regressão, foi esses dados que eu salvei. Vou adicionar a variável,
que é biomassa, e vou adicionar teste de normalidade e vou clicar em analisar. Aqui é a saída do software, contendo estatísticas descritivas básicas, contendo as estatísticas de natureza de distribuição, se for o caso, se for o interesse, aqui estão neste arquivo. E aqui embaixo o teste de normalidade, que foi o que me interessa mais. Eu vou analisar então pelos os dois principais testes que tem para verificar a normalidade. Como que eu vou verificar? Utilizando o valor de P, ou seja, o P-valor. Para que eu aceite a normalidade, a hipótese de normalidade, esse valor P tem que ser maior que meu nível de significância, que eu estou trabalhando a 5%. Então, meu valor aqui deu 0,52 por Shapiro-Wilk e 0,95 por Kolmogorov-Smirnov. Por ambos os testes, os meus dados eles são normais. Eu aceito a minha hipótese de normalidade. Com isso, eu posso fechar o meu arquivo, se quiserem salvar, se não, só sair e fechar. Então, os meus dados eles estão aptos a serem trabalhados na estatística paramétrica, fazendo a análise de variância e depois uma análise de regressão. Como os tratamentos eram quantitativos, eu tinha 5 tratamentos, a nossa análise complementar que eu vou escolher é a análise de regressão, porque eu estou objetivando verificar uma tendência dos meus dados e não quero somente saber se um tratamento é melhor que o outro, mas sim eu quero gerar uma equação e uma tendência de comportamento desses meus resultados, que é a biomassa radicular em função da minha variável, que é a porcentagem de falha de pinhão adicionada em um substrato comercial. Poderia ser qualquer outro exemplo, eu estou citando um exemplo da área florestal na área de produção de mudas, de alguns experimentos. Então vou em análise, vou em ANOVA, ou ANAVA aqui no Sysvar, vou abrir o arquivo, seleciono o arquivo, vai aparecer a primeira linha lá do arquivo em Excel, que nós colocamos aquela nomenclatura, nós tínhamos colocado porcentagem, que desformatou porcentagem e colocou N underline falha, ou seja, a porcentagem de falha que nós tínhamos. É sempre até interessante não colocar acentuação em nenhum símbolo, porque senão ele desformata. Então, o experimento é indique, eu vou ter somente uma única fonte de variação, que é o tratamento, nesse caso eu chamei de porcentagem de falha. Vou clicar nele, vou clicar em adicionar, ele vai vir aqui para o lado esquerdo. É só essa a fonte de variação que nós temos. Vou finalizar. Sim. Vai abrir aqui uma próxima janela, pedindo para dar um clique duplo para escolher o teste que nós vamos realizar. Como eu acabei de falar, os tratamentos são quantitativos, eu quero ter uma tendência, então vou colocar a análise de regressão. Clico em OK. OK de novo, ele vai pedir os modelos que eu quero. Eu vou selecionar o linear, o quadrático e o cúbico, são os mais usuais para dados biológicos. Se não for o caso, se não se ajustar ou se vocês desejarem algum outro tipo de modelo, né, cosseno, seno, raiz quadrada, exponencial, eu poderia selecionar um outro. Vou deixar selecionados os 3 modelos básicos, linear, quadrático e cúbico. Ok? Agora a variável do arquivo, a variável y é a biomassa das mudas, biomassa radicular das mudas. Clico em biomassa, apareceu aqui. Se tivesse mais variáveis, é só ir nesta etapa aqui. Clico em finalizar. Não preciso transformar, porque eu já fiz essa transformação. Eu já verifiquei a normalidade e não precisa de transformação. Aqui está a minha saída. Vou salvar esse arquivo num arquivo que eu possa abrir com a extensão do Word. Então, estou indo aqui para a minha área de trabalho para abrir esse meu arquivo. Aqui está a minha saída do software. Então, variável analisada biomassa. Análise de variância para esses meus dados. Vou fazer então a interpretação. Tenho somente uma fonte de variação, que é a porcentagem de falha
meu experimento. Eu vou analisar pelo meu p-valor. Esse p-valor, para que haja diferença entre os tratamentos, esse valor aí encontrado tem que ser menor que o nível de significância. Eu estou trabalhando a 5%, então para que haja diferença, para que haja rejeição da hipótese H0, esse valor tem que ser menor que o nível de significância. Então, realmente esse valor ele foi menor que 0,05, há diferença entre os tratamentos. Aqui nós vamos ter a análise, o coeficiente de variação de 10,55, um coeficiente adequado, uma boa precisão do experimento. E aqui nós temos abaixo as regressões para a fonte de variação falha. Nós precisamos saber qual dos modelos foi o que se ajustou, se foi o linear, se foi o quadrático ou se foi o cúbico. Para saber isso, precisamos descer até o final do arquivo, quando nós vamos encontrar essa outra tabela da nova com a soma dos quadrados sequenciais do erro tipo 1. Aqui estão a equação linear, a equação quadrática e a equação cúbica, ou se houvesse um grau maior que a de terceiro grau, que seria exemplificado pelo desvio. Fazendo a interpretação, vamos começar pelo de maior grau, a cúbica. O valor foi 0,060, ou seja, maior que 0,05, então foi não significativa. Vou colocar aqui do lado não significativa, a equação cúbica não é significativa para esse caso. A quadrática, o valor de P foi menor que 0,05, então é significativo. Vou colocar o asterisco de significativo. E a equação linear, aqui o B1, não foi significativa, porque esse valor é maior que 0,05, então não significativo. A única significativa foi a quadrática, então é a quadrática que nós vamos utilizar. Então voltamos para cima no arquivo. Aqui seria, nós temos B0 e B1, seria para a equação linear. Aqui teriam os parâmetros para a equação linear. Nós podemos, não se ajustou, tanto que o R deu muito baixo, ao 0,01, e também não houve nem diferença significativa lá na nova que nós acabamos de analisar. Posso apagar isso aqui, posso apagar esses valores. Aqui nós temos os parâmetros B0, B1 e B2, então da equação quadrática. Então nós vamos utilizar esses parâmetros, esses valores para montar a nossa equação. Podemos montar a nossa equação colocando aqui. Aonde que eu vou encontrar os coeficientes? São esses valores aqui. Então eu vou montar minha equação geral, y igual a esse valor, 3,67, mais esse meu valor de P1, seria x, menos esse meu valor de B2. Então está aqui B2x ao quadrado, eu vou ter na minha função estimada. Então, y igual a 3,677 mais 0,2043x menos 0,0509x ao quadrado. Essa é a equação que nós vamos anotar ou depois colocar no nosso gráfico. E aqui estão as médias observadas para cada um dos tratamentos. Então, é essas médias aqui que nós vamos pegar e colocar lá no Excel para que nós utilizamos um gráfico para demonstração dos resultados na análise de regressão. Aqui abaixo vocês observem que tem os dados para a equação cúbica, que também não foi significativa, então eu posso apagar esses valores para não ficar atrapalhando no meu arquivo. Esses meus dados eu vou copiar para a planilha do Excel, então vamos lá para o Excel, em que nós colocamos a variável x, que é a porcentagem de falha de pinhão adicionada ao substrato, variando de 0 até 40%, e aqui está
a variável y, que é biomassa radicular. Eu utilizei as médias lá do Sysvar e estou colocando aqui nessa planilha de Excel, que é onde eu vou utilizar, fazer um gráfico para demonstração dos resultados. Lembrando que o programa Sysvar ele não faz gráficos, ele somente faz a análise. Então aqui eu coloquei os meus dados, vou fazer rapidinho um gráfico, então seleciono os dados, vou inserir um gráfico de dispersão somente com pontos. Aqui está o meu gráfico, eu vou eliminar essas linhas aqui para não ficar atrapalhando. Vou selecionar, adicionar uma linha de tendência. Pelo que nós obtivemos lá no Sysvar, nós ajustamos uma equação de segundo grau, então nós vamos colocar uma equação polinomial de ordem 2, porque foi a de segundo grau, e nós podemos exibir a equação e exibir o r ao quadrado no gráfico. Então está praticamente pronto aqui o nosso gráfico, colocando os valores dos eixos e ajeitando um pouco o gráfico, nós teríamos essa saída, que nós temos a porcentagem de falha de pinhão e na variável resposta, que é biomassa radicular. Obtendo o resultado de r ao quadrado, um valor bom de ajuste de 0,91, mostrando que nós temos uma boa confiabilidade na equação que foi gerada. Então, essa análise que nós fizemos, né, utilizamos o programa Sysvar. O programa Sysvar não faz a análise gráfica, mas nós podemos pegar as médias e colocar no Excel e elaborar um gráfico aqui só mostrando um exemplo. Então, é isso. Agradeço aí e espero que vocês tenham aprendido um pouco sobre fazer análise de regressão utilizando esse simples software que é o Sysvar.